Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Dirigentes sindicais, muito obrigado por terem vindo aqui hoje, a requerimento do PCP, que também saúdo por ter aqui chamado o vosso sindicato para nos falar acerca das condições de trabalho dos inspectores das pescas. De facto, o nosso grupo parlamentar, o grupo parlamentar do Chega, também tem acompanhado com bastante preocupação as condições laborais dos inspectores das pescas, por isso, em nosso requerimento esteve cá o SINTAP no dia 9 de outubro, portanto há cerca de 2 semanas, e apresentámos também nesta comissão um requerimento para chamar o Sr. Diretor-Geral da DGRM e o Sr. Presidente da DOCA Pesca. Infelizmente, esse segundo, enquanto que o primeiro foi aprovado por unanimidade, o segundo requerimento foi chumbado pelo PSD e pelo PS e, portanto, lamentamos que, de facto, não tenhamos agora essa oportunidade de, depois de ouvir os sindicatos, vir também ouvir o Sr. Presidente da DOCA Pesca e o Sr. Diretor-Geral da DGRM acerca destes mesmos assuntos e das preocupações que os sindicatos nos trouxeram aqui. E, portanto, vou começar por uma pergunta muito simples, que é relativamente à tutela. Sabemos que, neste momento, está a ser dirigida por uma senhora formada em Sociologia e perita em Turismo e, portanto, a pergunta que lhe deixo é qual é o feedback que tem tido desta tutela relativamente às condições de trabalho dos inspectores da pesca e relativamente a este decreto-lei, o 141/2019, que tanto o SINTAP como o vosso sindicato aqui hoje presente têm denunciado da necessidade de reavaliação e modernização deste decreto-lei. Gostava também de perguntar se acompanharam este pré-aviso de greve às horas extraordinárias do SINTAP ou qual é a vossa postura relativamente a este aviso, a pré-aviso de greve, porque, de facto, existe aqui algum descompasso entre os sindicatos, porque temos visto um sindicato, nomeadamente o SINTAP, a ser muito vocal no espaço público, a fazer muitos comunicados, a dirigir-se muitas vezes à comunicação social e até aos grupos parlamentares aqui na Assembleia da República sobre este assunto e, talvez por desconhecimento meu, mas não tenho ouvido o vosso sindicato no mesmo sentido e, portanto, gostava de saber quais é que têm sido as demarches que têm tomado neste sentido de vir reivindicar também para esta classe profissional tudo aquilo que há pouco disseram na vossa primeira intervenção e que tem a ver com as condições laborais, os salários, a implicação na economia, a implicação até na arrecadação de impostos para o cofre do Estado, porque quanto mais inspeção houver, menor é o desvio à lota, maior é o controlo da pesca e, portanto, isso vai gerar maiores receitas para o Estado e também, obviamente, na assunção das nossas responsabilidades europeias nas missões da pesca, da política de pesca comum, que são tão importantes e que também estavam englobadas, aliás, neste pré-aviso de greve. Porque, de facto, Portugal, neste momento, devia ter 50 inspectores da pesca e só tem pouco mais de 25. 25, 26, 27 foram os números que nos foram trazidos aqui pelo outro sindicato. Portanto, das duas uma, ou não há um investimento na carreira, ou não há concursos, ou não há interesse em ingressar esta carreira. Qualquer uma destas três hipóteses é maléfica para o Estado e é maléfica para para a economia. E nós bem sabemos que Portugal é um dos maiores consumidores de peixe per capita. Cada português consome anualmente cerca de 57 quilos de peixe. Isto é o dobro da média da União Europeia e, ao mesmo tempo, a economia do mar contribui para cerca de 7% do nosso produto interno bruto e traz-nos 5% do emprego total, e isto está estimado até 2030. Portanto, nós temos que assegurar, de facto, que esta economia portuguesa do mar esteja bem, não só regulamentada, porque aqui em Portugal nós normalmente somos muito bons alunos a fazer as leis e a transpor as diretivas europeias e a aplicar os regulamentos, mas depois somos muito fracos no controlo. Para haver um controlo correto e para que o nosso PIB possa, de facto, atingir estes números recorde, que correspondem mais ou menos, não disse, mas correspondem mais ou menos a 82 mil milhões de euros, estes valores não podem ser despicientes e não podem deixar fugir a pesca ilegal, a pesca não declarada, a pesca não regulamentada. Isto inclui, obviamente, a fuga à lota, que cada vez assume proporções maiores no nosso território continental e também no território insular, e a única maneira de controlar isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é através dos Srs. Inspectores da Pesca. E, portanto, só
só motivando estes trabalhadores, só valorizando estes trabalhadores, é que nós podemos, de facto, controlar este enorme setor da economia. E isso, como eu já disse, pode trazer maiores dividendos ao Estado, maior segurança alimentar e toda uma economia do mar que nós queremos perseguir. Portanto, para terminar, Sr. Presidente e Srs. Deputados, gostava que os Srs. Dirigentes sindicais aqui presentes nos fizessem um resumo mais pragmático possível sobre as reivindicações e as exigências do vosso sindicato no que refere à revisão do decreto-lei há pouco arvorado, quais são exatamente as melhorias das condições de trabalho que pretendem e se, de facto, consideram absolutamente necessário uma revisão das remunerações e das compensações em vigor. Este pode ser muito bem aquele ponto que é a pedra de toque para evitar, de facto, que a greve se venha realmente a concretizar e possa ser uma greve não só às horas extraordinárias e às missões internacionais, mas também ao trabalho ordinário. E se for, de facto, convocada uma greve ao trabalho ordinário, com tão poucos inspectores e com uma adesão tão grande a estas questões laborais, podemos estar, de facto, na presença ou na antevisão de um cenário de calamidade naquilo que se refere a esta economia e à presença do peixe nos nossos mercados e nos nossos supermercados. Mais uma vez, saúdo o PCP por ter trazido aqui a seu requerimento o vosso sindicato e agradeço muito a vossa presença. Muito obrigado.